A nossa mesa, a influência da mídia no universo penal, assunto que nos interessa pelas pesquisas que nós temos feito, pelas leituras que nós também temos feito. Deixa eu só me cronometrar aqui também. Ok. E falar sobre a influência da mídia no universo penal, para nós, tem nos trazido um desejo constante de reflexão, crítica, mas também leitura. Leitura para nós sabermos embasar qual de fato tem sido o nosso pensamento, se de fato ele tem sido um pensamento crítico, construtivo, sobre essa influência que a mídia pode vir e vem exercendo, no nosso caso aqui, com ênfase na área penal. E, para tanto, eu quero compartilhar com vocês aqui, pequenos trechos de alguns autores, escritos teóricos, porque a partir desse embasamento teórico que nós temos buscado mais leituras, embasado o nosso posicionamento. E o primeiro que eu vou compartilhar, e considerando que o nosso encontro ele tem caráter interdisciplinar, é de um linguista francês, Patrick Charadon, onde ele diz em sua obra Discurso das Mídias o seguinte: abordar as mídias para tentar analisar o discurso de informação não é uma tarefa fácil. É mais difícil do que abordar o discurso político. Isso porque, enquanto se admite no mundo político, de maneira geral, que o discurso aí manifestado está intimamente ligado ao poder e, por conseguinte, à manipulação, o mundo das mídias tem a pretensão de se definir contra o poder e contra a manipulação. Entretanto, as mídias são utilizadas pelos políticos como um meio de manipulação da opinião pública, ainda que o sejam para o bem-estar do cidadão. As mídias são criticadas por constituírem um quarto poder. Entretanto, o cidadão aparece com frequência como refém delas, tanto pela maneira como é representado, quanto pelos efeitos passionais provocados, efeitos que se acham muito distantes de qualquer pretensão à informação. Feita essa nossa leitura do linguista, nós já queremos iniciar a seguinte provocação. E antes de fazer a provocação, nós não somos contra a mídia, pelo contrário, nós compreendemos a necessidade informativa que nós temos a todo instante, como foi colocado há pouco na nossa primeira palestra. Nós somos informados o tempo todo, mas realmente a qualidade e a triagem dessas informações hoje tem sido cada vez mais desafiador. E em relação a esse nosso tempo, que é curto, eu também preferi otimizar, eu quero dar ênfase especificamente à mídia televisiva. E a respeito da televisão, na área penal, que nós temos percebido aqui, há um impacto muito forte, porque a televisão ela tem a plasticidade, ela tem a imagem, e a imagem nos provoca emoções, nos traz uma carga de passionalidade. E eu quero compartilhar aqui a minha segunda posição teórica que nós também temos refletido, de Bourdieu, onde ele diz o seguinte: penso que a televisão expõe a um grande perigo as diferentes esferas da produção cultural, artística, literatura, ciência, filosofia ou direito. Creio mesmo que, ao contrário do que pensam e dizem, sem dúvida, com toda boa fé, os jornalistas mais conscientes de suas responsabilidades, ela expõe a um perigo não menor à vida política e à democracia. E logo na sequência, para eu aqui fechar algumas citações, eu quero agora fechar com a citação de um penalista que eu gosto muito de suas obras, chamado Rogério Greco. E ele transformou sua dissertação de mestrado em um livro chamado Direito Penal do Equilíbrio, uma visão minimalista do direito penal, onde, em um trecho, ele faz a seguinte afirmativa: definitivamente o discurso penal agrada à sociedade, pois que esta nele deposita as suas esperanças. A disputa por pontos de audiência, por venda de seus produtos, transformou nossa imprensa em um show de horrores, que por mais que possamos repugná-lo, gostamos de assisti-lo diariamente. Dadas essas introduções teóricas para nós construirmos aqui o nosso pensamento, nós temos tido uma grande preocupação a respeito da forma como qual
o crime tem sido exibido, principalmente através da televisão. Recentemente tive a oportunidade de escrever um texto para um jornal acadêmico e o título que nós colocamos nesse texto foi "Crime não é entretenimento". A seleção desse título surgiu de algumas leituras que nós temos feito. Por quê? Nós temos alguns canais de televisão onde o crime é a principal temática. E são programas televisivos que duram 1 hora, 2 horas no ar. Talvez não sejam os programas que os senhores assistam, mas grande parte da nossa sociedade fica assentado à frente de alguns programas, e nós temos o livre-arbítrio de escolhermos, né, aquilo que vamos assistir, mas é perceptível o apelo punitivista, o apelo da vingança, esse sensacionalismo, esse formato de espetáculo que, aos casos onde nós temos a intervenção midiática, foge ao controle. Foge ao controle de nós conseguirmos efetivamente garantir o direito à defesa, onde nós conseguimos garantir um processo penal com as garantias constitucionais que são asseguradas pela Carta Magna, e isso compromete, sim, uma decisão, seja ela condenatória ou até mesmo absolutória, com os sinais claros de imparcialidade e de justiça. Qual é a nossa preocupação? O que esse discurso punitivista, essa imagem, e são casos cada vez mais atrozes, cada vez mais bárbaros e violentos, e parece-me que algumas pessoas, alguns espectadores, eu digo esse parece porque na nossa função enquanto docente, nós acompanhamos muitos dos nossos alunos, e grande parte deles tem uma atração pelo direito penal. Por quê? Porque o direito penal, ele é um ramo do cotidiano. Você liga a sua televisão e se você ligar agora, procurar aí qual crime aconteceu hoje, você vai encontrar. E o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa leitura a respeito do que nós temos presenciado? Eu não vejo com a mesma intensidade a televisão promovendo debates do tipo: nós necessitamos colocar o nosso povo para pensar o real significado da pena. Qual é o significado dela? Para que ela existe? Qual é o seu fim? Considerando que no nosso país nós não temos a admissibilidade de penas que venham ofender a integridade física de qualquer condenado por qualquer crime que ele tenha cometido, seja ele hediondo ou não, o sentido, o significado, a representação da pena em si se desfez. Por quê? Porque a expectativa é: nós vamos encarcerar, vamos prender, se mantivermos presos, isso traz uma satisfação. E o depois, há um esquecimento muito rápido de como que esse processo, seja de execução penal, ou seja até mesmo durante uma prisão preventiva, né, uma prisão temporária. Mas o fato é, essa reflexão sobre o significado de alguns institutos, que na verdade não são estritamente jurídicos, fazem parte de nós, estão na sociedade, porque o crime está na sociedade. Nós que estamos aqui, qualquer um de nós, podemos nos tornar vítimas, mas também podemos nos tornar agentes, autores, e vamos querer em nossos processos o devido processo legal, o direito à nossa defesa, porque nós temos isso garantido. Nós não vivemos mais a era da vingança privada, nós vivemos uma era de intervenção estatal, e nós precisamos acreditar nessa intervenção do Estado. Eu sempre costumo compartilhar o seguinte pensamento: um processo midiático, um processo que tem repercussão nacional e às vezes internacional, não é tratado da mesma maneira que um processo anônimo. Um processo onde às vezes o mesmo crime aconteceu, com às vezes características semelhantes, muito embora cada caso criminal tenha a sua particularidade, mas essa carga de influência que sobrevém nos casos dos crimes contra a vida, aos jurados, que serão sorteados e terão essa grande missão, essa grande responsabilidade de julgar aquele acusado, aos próprios advogados, que
que são confundidos com seus clientes. Alguns deles são agredidos ou há uma tentativa de agressão de populares. Por quê? Porque a imagem ela é tão veiculada e aquele clamor punitivista a todo custo, a todo preço, é tão sutil que parece que essas ações violentas legitimam tal comportamento. Em nossa dissertação de mestrado, defendido ano passado, o caso que nós analisamos foi o caso Lindenberg, ocorrido em 2008. Acredito que a maioria que lembre desse caso. E a escolha desse caso, porque nós tratamos das influências da mídia, e como que, em casos penais, mas em como essa escritura do processo penal vem sofrendo reflexos dessa influência, e com esse trabalho a gente conseguiu identificar referências negativas, danosas ao processo. Eu não sei se os senhores lembram, mas tudo começou com sinais de um crime passional, de um jovem à época com 22 anos de idade, indignado com o término de um relacionamento, invadiu o apartamento da ex-namorada, manteve ela, mais 3 amigos privados de liberdade. E a partir dessa privação de liberdade, começou a haver a intervenção da mídia, que algumas emissoras com seus jornalistas mantiveram entrevistas por telefone, na mesma linha telefônica utilizada pela polícia para as negociações. E isso só foi protelando. Houve uma extensão de grandeza em relação a esses atos. Infelizmente, nós tivemos um resultado, ao final, muito danoso, com a morte de uma das vítimas, uma tentativa de homicídio de uma outra vítima, entre outros delitos que foram praticados durante aquele período. E se vocês buscarem informações sobre como que durou esse processo, pessoas saíam de suas cidades, algumas do interior, viajavam e pegavam estradas, às vezes 10 horas de estrada, para ficar ali ao redor como curiosos, para acompanhar o que estava acontecendo. Houve uma situação específica no dia do julgamento esse que durou 5 dias, nos 5 dias úteis da semana, onde nós tivemos um homem que se acorrentou a uma cruz e ficou amarrado a essa cruz durante dias de julgamento, e a imprensa televisionando, e a gente via um anseio muito grande pela quantidade da pena. Não havia dúvida sobre a condenação. Não se tinha sequer dúvida sobre isso. E é claro que nós não estamos aqui numa posição no sentido de que o crime existe e os condenados precisam ser punidos por ele. A questão é a forma que essa punição vem sendo tratada, como ela vem crescendo de uma maneira muito mais antecedente, fora de seu momento, o que interfere o trâmite natural do próprio processo. Fato é que, quando ele foi condenado, e na decisão judicial a gente conseguiu perceber a juíza que proferiu a decisão também contaminada por essa interferência midiática, e ela justifica em alguns momentos que a sociedade ela está cansada do juiz amarrado a penas baixas. Ele foi condenado na época, em 2012, a uma pena que chegou a um montante de 98 anos. Alguns meses a mais. Alta. A defesa recorreu. O ano passado essa decisão foi modificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E com uma nova decisão, fora das interferências do assédio da mídia, com seus fundamentos jurídicos também, obviamente, essa pena caiu para 39 anos. E essa mudança foi muito próxima, um mês antes da minha defesa. Da dissertação tinha sido proferida a decisão do Tribunal de Justiça. A mídia não trouxe nenhuma informação espetaculosa a respeito dessa modificação em fase de recurso, a respeito dessa quantidade. Não importava mais, sabe por quê? Porque outros casos vieram. É outro delito que vem ali ser praticado. Mas a nossa preocupação, insisto, tem sido nessa deturpação. Repito, muito sutil. Muito sutil. Digo muito sutil porque a mídia não vai se colocar
na TV para dizer que ela está querendo manipular, que a sua imagem é tendenciosa, que o seu discurso é punitivo. Muitas das vezes não nos damos conta dessas interferências e reproduzimos esse espírito de revide, muitas das vezes a ideia de pena vingança, que compromete um trabalho sério, que vem sendo construído no Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelos advogados, pela Defensoria Pública. E, por outro lado, nós temos uma violência que tem crescido. E um outro ponto, já caminhando para nós fecharmos a nossa fala, que nos preocupa é exatamente essas influências que têm girado em torno de nossa legislação. Nós temos uma legislação penal no país em vigor que é da década de 40. Tanto o nosso Código Penal quanto o nosso Código de Processo Penal pertencem à década de 40. É claro que, ao longo de tantos anos, muitas leis já alteraram a nossa legislação. Mas hoje nós temos no Congresso Nacional um projeto de novo Código Penal, que traz muita polêmica, já é alvo de muita crítica, mas a época, em 2012, quando ele fora proposto, houve um discurso político de super inovação. Vamos incriminar o bullying, homofobia e temas que trazem e despertam o olhar da sociedade. Se ao menos nós pararmos e refletirmos a respeito dessas propostas. Algumas delas não entraram nesse projeto. E poucos, na verdade, têm acesso a ele e as suas informações, saber efetivamente o que esse novo código, o que essa nova lei vem sendo tratada. Então, a nossa fala é nesse sentido de nós percebermos que nós necessitamos da mídia, sim. Há um discurso pautado por trás dela, e nós necessitamos de usar a linguagem o tempo todo. E, fechando a nossa participação, eu quero só colocar para vocês aqui a importância de nós estarmos fazendo isso hoje, utilizamos aqui a palavra, a linguagem, estamos nos comunicando com vocês, e o nosso objetivo é que vocês reproduzam isso. E outra área que nós temos dedicado a nossa leitura também é a análise de discurso. E aí eu quero compartilhar com uma linguista, Elie Orlandi, onde ela diz o seguinte: a análise de discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade, quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive. Eu prefiro crer e utilizar o discurso como um instrumento de transformação da nossa realidade, desse plano que o homem está vivendo, e essa é a proposta desse seminário, essa é a proposta das mesas que estão sendo aqui formadas. Eu agradeço a atenção de todos, fechei aqui o meu tempo, 20 minutos, ok? Muito obrigada. Agradeço a explanação e a pontualidade.